Hoje a gente vai fundo numa jornada que muitos casais enfrentam. A que vai da crise até a reconexão. Como é que se reconstrói uma parceria que parece estar se desfazendo? Vamos explorar esse caminho. Olha só esse número: 420 mil. Essa foi a quantidade de divórcios registrados em apenas um ano no Brasil. E por trás de muitos desses finais, existe uma história em comum. Conversas importantes que, por algum motivo, nunca aconteceram. E isso nos leva a uma pergunta que muda tudo, não é? A gente tende a pensar que um relacionamento forte é aquele que não tem briga. Mas, e se a verdadeira força estiver em outro lugar? Na coragem de encarar os problemas, de ter aquelas conversas difíceis, mas que são absolutamente necessárias. E aqui está o X da questão que a psicóloga Alessandra Assis define muito bem. É o tal do contrato oculto. Sabe, aquelas expectativas que a gente tem sobre o outro, mas que nunca foram ditas em voz alta. A gente espera que a outra pessoa adivinhe. E essa falta de clareza vai gerando um desgaste silencioso que uma hora explode em forma de crise. Bom, a boa notícia é que existe uma saída. E ela começa na construção de uma base sólida, de um alicerce firme. Isso se faz com 5 conversas essenciais que têm o poder de mudar completamente o rumo de uma relação. São essas 5 áreas aqui. Pensa nelas como se fossem os pilares que sustentam a casa. Conversar sobre expectativas, sobre o futuro, dinheiro, intimidade e até sobre as famílias de origem. Ter um alinhamento sobre isso tudo é o que ajuda a prevenir as crises lá na frente. Por exemplo, quando a gente fala em conversar sobre o futuro, não é só sobre o próximo fim de semana. É sobre construir uma visão de longo prazo, juntos. É alinhar os planos, o que se espera daqui a 5, 10, 20 anos. Sem esse alinhamento, o risco é cada um começar a remar para uma direção diferente sem nem perceber. Mas claro, ter essas conversas é o primeiro passo. Conflitos vão acontecer, é inevitável. E aí? O que se faz depois da tempestade? É aqui que entra uma habilidade fundamental, a arte do reparo. Essa é a grande pergunta que fica no ar depois de uma briga feia, de uma mágoa profunda. Será que dá mesmo para reconstruir a confiança? Para recuperar aquilo que parece ter se perdido para sempre? A reconstrução da confiança não é mágica. Ela segue um caminho. É um processo, com 5 passos bem claros. E veja, começa com algo difícil, assumir a responsabilidade total pelos próprios erros. E termina com uma escolha consciente e libertadora, que é a escolha de perdoar. Agora, olha que interessante isso aqui. Uma pequena mudança na forma de falar pode construir uma ponte em vez de um muro. Trocar a acusação que sempre coloca o outro na defensiva por uma frase que expressa um sentimento. Isso muda o jogo. Abre espaço para a empatia em vez da briga. E essa frase resume perfeitamente o poder do perdão. Não se trata de fingir que nada aconteceu ou de apagar o passado. Isso é impossível. Perdoar é escolher não deixar que o que aconteceu defina todo o futuro da relação. É sobre abrir a porta para novas possibilidades. Certo, mas e quando parece que só uma pessoa na relação está tentando? Quando a outra parte parece já ter jogado a toalha? Essa é uma situação muito comum e bem dolorosa. E aqui tem uma virada de chave importante. Muitas vezes, quando alguém se afasta, não é por falta de amor. É uma forma de se proteger da dor. Entender isso já muda a nossa perspectiva, porque mostra que a transformação de uma única pessoa pode sim mudar a dinâmica do casal inteiro. Isso significa que muitas vezes o primeiro passo não é em direção ao outro, mas para dentro de si. A jornada de reconstrução do relacionamento começa com um foco na própria força, na própria cura. É sobre se fortalecer primeiro para depois ter condições de consertar a conexão. E nessa jornada individual, 3 práticas são fundamentais. Primeiro, cuidar do próprio bem-estar emocional para se manter de pé. Segundo, desenvolver o autocontrole para conseguir quebrar os ciclos de reação e briga. E terceiro, recriar a própria energia, se tornando uma presença positiva que, por si só, já é um convite para a reconexão. Ok, então depois de tudo isso, como essa jornada da crise e a conexão começa na prática, no dia a dia? Por onde começar? O segredo é não tentar fazer tudo de uma vez só. É começar pequeno, com uma única ação. Escolher uma coisa. Seja iniciar uma daquelas conversas importantes, seja praticar a comunicação com empatia na próxima discussão, ou simplesmente tirar um momento do dia para o autocuidado. É o primeiro passo que coloca tudo em movimento. E para fechar, talvez o ponto mais importante de todos. O objetivo de todo esse processo não é voltar a ser como era antes. Afinal, foi aquele antes que levou à crise.
A verdadeira meta é usar a crise e o que se aprendeu com ela para construir algo novo, algo mais consciente, mais forte e muito mais resiliente. E esse nos deixa com uma reflexão final. A história de um relacionamento não é algo fixo, escrito em pedra. A cada dia ela pode ser reescrita. Então a pergunta que fica é: que nova história cada um vai escolher escrever a partir de hoje?